Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito Uhum. bem-vindos a mais um Bate-Papo com o Aprovado, onde você confere aqui comigo a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje nós estamos aqui com o Elias, que foi aprovado no concurso da CETESB. Muito bem-vindo, Elias, e para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal, falando o seu nome completo, a sua idade, se você não se importar, é claro, onde você mora e também aí o cargo e a colocação em que você foi aprovado. Meu nome é Elias Luiz Rodrigues Curquidian, eu sou químico, né, de formação, formado pela Universidade de São Paulo. Sou professor atualmente, né, professor de química, e fui aprovado para cargo de analista ambiental da CETESB, que é aqui do estado de São Paulo. Né? Tenho 32 anos, eu tenho uma trajetória aí de concursos públicos aí bem extensa, bem vasta, e o Estratégia sempre esteve perto de mim aí quando eu precisei. Bacana. E o que foi que te levou a tentar o concurso da CETESB? Você que já é professor, né, da área de química, tentou esse concurso aí, o que foi que te levou? Eu gosto muito de dar aula, né? Só que dar aula é um trabalho muito cansativo e que exige muito, e tem pouco retorno, tanto financeiro quanto talvez um plano de carreira, assim. Então, isso me levou a buscar outras carreiras, assim, né? Então, eu fui prestando alguns concursos aí ao longo do tempo e esse da CETESB surgiu como uma grande oportunidade, né? Porque eu tinha bastante conhecimento aí acumulado, vamos dizer assim, em relação aos concursos que eu prestei. E quando abriu o edital da CETESB, eu vi que era uma grande oportunidade para eu passar, porque era tudo que parecia que encaixava no que eu tinha na minha cabeça, sabe? Tinha muito conteúdo de química, tinha muito conteúdo de direito ambiental, né? E direito de forma geral, que é uma coisa que eu estudei muito tanto na faculdade quanto pela estratégia, né, para outros concursos. E acabou que, né, casou comigo e casou bem, né? Eu passei em primeiro. É isso aí, gente. O Uhum. Elis não falou no início, mas ele está aprovado em primeiro lugar para esse Uhum. concurso. E Elis, você já falou aqui pra gente que testou em outros concursos, tentou outros editais. Você lembra mais ou menos aí quanto tempo você tem de trajetória nesse universo de concursos públicos e quantas provas você chegou a fazer? Olha, é um universo de muitas idas e vindas, né? Então eu não sei ao certo dizer, mas quanto tempo eu estudei e tudo, mas eu posso fazer uma linha do tempo aí, né? Primeiramente, quando eu estava na faculdade ainda, eu prestei o concurso para ser fotógrafo da Polícia Científica de São Paulo e fui aprovado, né? Era um cargo de nível médio, né? E estudei bastante. Também estudei mais por conta nessa época, foi lá atrás, né? Eu tinha pouco dinheiro também para pagar um cursinho, também não tinha todo esse acesso a tablet, a computador e tudo mais, então foi em apostila, material apostilado mesmo, e o Código Penal na mão, né? E eu fui aprovado lá em 2013, né, para a Polícia Científica. Desde que eu estou nessa carreira de funcionalismo público, né? Que eu entrei em 2013 lá, eu comecei a estudar por diversos meios para tentar ser aprovado nos outros concursos. Até que vou dizer assim, que me estabilizei, né? Eu consegui aprender a aprender, sabe? E foi quando eu consegui dosar, né, a quantidade de videoaulas que eu tinha que ver lá ali eu falei que a estratégia ele me ajuda muito, porque ele me dá acesso a todas as videoaulas ali, né? E aí eu passei para Polícia Científica, né? Aí depois eu fui pro Exército, né? Passei como QCO primeiro tenente do Exército, também estudando dessa maneira já pela estratégia. E aí não gostei do militarismo, vou embora. Aí eu entrei eu dou aula numa escola pública agora, né? Também concursado. Então, foi muitas idas e vindas. Eu fui parando de estudar, depois eu voltava a estudar. E assim, né? Uma coisa que eu tenho para falar, né? Nessa entrevista aqui é que sempre que você estuda, você nunca desaprende, né? Então, Vai acumulando, né? isso, é um acúmulo de sabedoria e de conhecimento e experiência também, né? Agora que eu vou fazer uma prova de concurso, já sei o que esperar. Eu olho para as questões ali, mesmo aquele chute nunca é um chute cego, né? Você já começa a aprender a até saber como que a banca vai pensar sobre a questão, sabe? É uma trajetória bem longa, assim, mas nunca. A gente sempre acumula conhecimento, sempre é mais, né? Então nunca Sim. damos passo para trás, assim, isso que é o interessante, né?
E é um ponto comum entre os entrevistados que a gente tem aqui. Todos eles pontuam isso, assim, que Uhum. você, por mais que você não seja aprovado numa prova que você fez ali há um tempo atrás, você vai acumulando conhecimento, experiência, que conta bastante também, experiência de prova, né? Que é só ali na prática mesmo que você se vê, como você lida com a ansiedade, o relógio que não para você fazer as questões. Então é muito importante você também acumular essa bagagem, né, Elias? E nesse edital para a CETESB, então, você pegou ele já após edital, né? Você não estava estudando para ele há um tempo anterior à publicação do edital. E isso, não era o meu foco, né, passar na CETESB. Inclusive, ultimamente eu estou estudando para perito criminal, né? Passei também na segunda fase do concurso aqui de São Paulo, né? Espero que a Estratégia me convide também para dar essa entrevista daqui a pouco, né? É que só falta uma etapa ainda, né? Foi um concurso muito concorrido, eles eliminaram, aliás, tem menos candidato do que vaga agora, né? E Isso. então, eu também estou dentro, né? Então, eu estava estudando para esse concurso, né? Só que a ideia é a seguinte: quando você está dentro do universo dos concursos, você começa a estudar, você começa a perceber que oportunidades surgem para você, né? Se você está preparado, você está dando e vendo um monte de coisa ao mesmo tempo ali, né? Ainda mais na minha área, eu sou químico ambiental. Então, eu estava estudando química, tenho muita passagem, muita bagagem de química ambiental, direito ambiental e um pouco de meio ambiente, né? A parte que caiu da CETESB, né? E, eu já sabia ou da faculdade ou que eu estudei de alguma maneira. Assim, a oportunidade, aí o que aconteceu, como eu falei já, o concurso ele surgiu como uma oportunidade, né, que se encaixou nessa minha bagagem, sabe? Então, quanto mais a gente aprende, mais oportunidades vão se encaixar nessa bagagem, entendeu? Não é o... É claro, né, eu tinha um foco, né, e eu ainda tenho esse foco da perícia criminal, mas é interessante como eu cheguei num nível, assim, de concurseiro mesmo, agora eu falo, né, eu sempre tive medo dessa palavra, né, agora eu me chamo de concurseiro, né, que alguns concursos vão se encaixando na minha bagagem. E aí aumenta muito a minha chance de ser aprovado aí, né? Então, tanto que eu Sim. fui aprovado na CETESB, um dia saiu o resultado da CETESB, no outro saiu o resultado da segunda fase do concurso da perícia. Então, foram duas notícias seguidas, assim, simplesmente porque eu estou estudando faz muito tempo, né? É totalmente mérito também, Sim, né? muito bom. É muito bom você trazer isso, porque realmente, às vezes, o concurseiro, né, fica ali esperando por uma oportunidade específica e a oportunidade não sai, e ele vai deixando diversos concursos que poderiam se encaixar ali dentro do conteúdo que ele estuda, né? É bom a gente ir realmente aproveitando. E como era que você estudava, ô Elias? Porque você mesmo já disse, você é professor de química, Uhum. então você não conseguiu se dedicar única e exclusivamente. Nem vou dizer que você foi um concurseiro da pandemia, porque as escolas também não pararam, né, durante a pandemia, tinha videoaula ali que tinha que dar, então, assim, é uma das profissões que foram essenciais durante a pandemia, então não parou, você teve que continuar estudando, se Uhum. você estudou em 2020 também. E como era a sua rotina? Você utilizava PDFs, videoaulas, resolução de questões, e quantas horas Uhum. líquidas por dia você conseguia estudar? Eu dava aula de manhã, à tarde e aulas particulares à noite, né? E acabava que era muita coisa, né? E aí chegou, assim, né? Pensando no meu foco do concurso da perícia, né? Chegou um momento que estava apertando o seco, ali estava chegando no fim né? O edital já tinha sido lançado, aí depois estava chegando perto da prova e eu tinha que estudar em todo o tempo que eu podia. Quando eu estava mais tranquilo, quando, por exemplo, passava a época de prova da escola, né, tava todas as aulas já prontas, e aí eu me permitia sentar, estudar e ler, e eu deixava essas coisas para ler, para estudar, ou seja, algumas matérias que eram totalmente novas para mim, eu deixava para estudar nesses momentos. Agora, matérias que eu já tinha familiaridade, mas que eu tinha que rever, tinha que relembrar, alguma coisa assim, eu estudava em videoaulas que viraram audioaulas para mim, às vezes, sabe? De Faz um um trajeto podcast, né? um podcast, um trajeto de uma escola para outra. Eu estava indo para casa de aluno da aula particular e eu sempre ia ouvindo, e assim, por mais que eu ia ouvindo atentamente, fazia companhia para mim, né, no trânsito e tudo mais, né? Então, eu ficava até preocupado, eu falava, putz, será que eu estou aprendendo ou se eu estou só, né, passando as informações ali, não estou pegando, né? E aí, quando eu comecei a resolver exercícios, né, quando eu parava para respirar e conseguia
resolver os exercícios, eu comecei a perceber que estava dando muito certo. Então, foi uma fórmula boa para mim, né? Eu funciono dessa maneira, né? Nenhuma fórmula ela é pronta, né? Eu acho que a melhor lição que eu tenho para tirar disso não é que essa fórmula é melhor do que a outra, é que eu fiquei anos de trajetória e eu, como professor, eu posso falar isso, né? A gente tem que aprender qual que é o melhor jeito que a gente aprende, né? Então, acho que esse a gente assistir, que nem a gente está numa entrevista aqui, né, que é para os concurseiros assistirem e com certeza procuram respostas, né? E Sim, aí a ideia o legal é testar, é tentar, né? Tem gente que se dá bem lendo a apostila, tem gente que se dá bem ouvindo o áudio, como eu disse, tem gente que se dá bem parando e assistindo 6 horas de videoaulas seguidas, né? Eu descobri meu jeito de me dar bem, né? É o tempo todo em contato com aquele conteúdo, né? As milhões os milhões de formas de mídia, elas ajudam muito a gente, né? Eu posso ouvir, eu posso assistir, eu posso ler uma apostila, posso resolver exercício, tem aquelas aulas, né, aqueles resumos rápidos de estratégia para mim, eu adorava, né? Porque era aí um resumo e aí dava algumas questões lá super difíceis sobre o que a gente acabou de ver. E aí você fazia um outro resumo e no final tinha um simulado com várias questões, sabe? Então, tem que entender, né? Aprender a sentir o que que vai ser melhor para você, sabe? Então, é aprender como você funciona, né? Mais do que sim. como... Não existe uma fórmula certa para aprovação, né? Além de um autoconhecimento e muita dedicação ainda. Não, muito bom você trazer isso. Eu, particularmente, também sou muito auditiva. Muito, assim, eu fico aqui trabalhando o dia inteiro ouvindo podcast, assim, consigo absorver bastante coisa que só pelo ouvido, mas é o autoconhecimento, né? Você vai ali tentando, arriscando, e tem as questões também, que não sei se foi seu caso, mas todos os alunos que a gente entrevista, que eles pontuam o quão importante é a prática, né? O exercício da teoria. Você também fez muitas questões, simulados. Sim, sim, eu falei assim de uma maneira meio natural, né? Aí eu ia lá e fazia um exercício, mas, né, como se fosse uma coisa pouca, mas não, né? Eu acho que os exercícios eles podem ser encarados como uma etapa final do conhecimento. Então, você assiste uma aula teórica e resolve um exercício, né? E assim, não pode ter medo de errar. E quando errou, tem que ter a humildade de ir lá e ler, entender o que aconteceu, né? Mas também pode ser utilizado como um start também. Aí também, né, tem uma questão, acho que eu, por ser professor e ter feito licenciatura, ter entendido um pouquinho da didática, eu acho que eu me dei bem nessa, assim, porque eu comecei a observar, né, com um olhar mais de professor para mim mesmo, né? E você resolver exercício antes da aula é bem interessante também, né? Você olhar e você errar, porque quando você assiste a aula, você fala, era sobre isso que aquele exercício estava falando. Então, eu usava o exercício de duas formas. Eu usava como um start, principalmente quando aquela aula era uma coisa que eu sabia um pouco já, né, do que estava falando, então eu sabia os termos que estavam acontecendo ali, né? E principalmente no depois, né? Depois é assim, pô, já assisti tudo que eu tinha que assistir, o professor já me falou tudo que ele tinha que me falar, agora é eu comigo mesmo ali. E aí o exercício ele conta muito, né? Porque aí você chega no para fazer uma prova, né, como a da FCC, que é da CETESB, e você parece que já sabe o que esperar da prova, sabe? Já sabe o que o conteúdo, a questão vai pedir, já mostra as alternativas ali. Então parece que as coisas ficam bem mais claras assim quando você resolve bastante exercício, sabe? Tem coisas, né, que a gente entende, pô, tem que aprender aquela lei e tal para saber o que que a lei fala. Sim, né, mas tem muita coisa subjetiva que a gente não consegue nem dar nome. Mas quando você faz exercício, essas coisas subjetivas você vai pegando, né? E eu acho que isso é muito importante. Então, fazer exercício é um treinamento para uma prova que não é nada mais nada menos que menos que uns exercícios novos que você vai fazer ali, né? É muito bom você pontuar isso também, nessa assimilação que a gente tem com a teoria e a prova ali, depois que você faz algumas questões em casa, é muito bom e muito importante, principalmente porque aqui no Estratégia a gente tem um banco riquíssimo de questões comentadas, né, pelos professores especialistas. Então, assim, é isso. Errou, dá uma lida no comentário que você vai entender por que que você errou. E falando em estratégia, eu queria saber, Elias, por que que você escolheu o nosso material, por que que você decidiu estudar conosco? Não só para o concurso da CETESB, né? Como você mesmo disse, o concurso da Perícia de São Paulo, você também foi aprovado e estudou conosco. Uhum. Então, eu passei por bons cursinhos, né, antes de passar pela estratégia, tá? Eu conheci o estratégia por um amigo meu, né? Já conhecia de nome, claro, é extremamente famoso, né?
Eu já tinha assinado um outro cursinho que eles eram muito bons principalmente no aplicativo deles lá do celular, mas eles Uhum. pecavam nessa parte dos exercícios mesmo, sabe? Parecia que não era, eles não levavam tão a sério a parte dos exercícios, né? A parte teórica e tudo era muito bem contemplada e me ajudou bastante, né? Só que aí, quando eu via, eu estava estudando junto, né, com esse meu amigo, né? A gente estudou para o mesmo concurso da perícia e a gente passou junto. E aí eu percebia, né, que quando ele ia fazer lá as questões de estratégia lá, ele tinha mais material, o material era muito bem comentado, né? E eu acho que isso é muito importante, porque você vai fazer lá e você não sabe, essa é a hora de aprender, né? E aí você vai lá e tem o comentário do professor, né? E na maioria das vezes esses comentários eram muito bem embasados e bem elaborados. Então eu acabei olhando e falando, pô, né? Tem alguma coisa aí diferente, né? E aí eu acabei assinando, né? Eu assinei eu não sei como é que é o nome no Estratégia, mas é Vitalícia? aquela que dá acesso. A Vitalícia, isso aí. É que dá acesso a todos os cursos, né? Porque eu já tô atirando para todo lado. Depois que eu passar no meu foco, eu não vou parar de estudar, né? Eu quero alcançar objetivos maiores, então eu já falei, putz, a Vitalícia que é para mim, né? Então, ver que tem esse material de exercício, de questões muito bem elaborado, e ver que a questão da vitalícia também, né? Ela dá acesso a tudo, e eu sou uma pessoa que não quero parar de estudar e tudo mais. Foram as coisas bem importantes, assim, para eu escolher a estratégia nesse momento, sabe? Muito bom. E Elias, queria que você deixasse aqui para o pessoal também quais foram os erros que você cometeu nessa trajetória aí de Uhum. concurseiro. Quer deixar aqui para a gente como um alerta? E também Claro. quais foram os principais ou o principal acerto que você teve para alcançar essas aprovações na perícia, na CETESB e também nesses concursos anteriores, né? Você atualmente é inclusive professor da rede pública. Os erros, né? Eu já cometi, eu vejo muito amigo meu cometendo. Eu acho que o principal erro, quando você estava falando aqui, chegar a um concurso e tem um monte de vaga ao concurso. E eu tenho amigos muito capacitados, né, que estudaram comigo na Universidade de São Paulo, mas não só por isso, é porque eles são pessoas muito inteligentes. E aí, quando abre o edital, eu conto para eles e falo, poxa, eu vou tentar, né? E aí acaba tentando muito na pressa e tudo mais, e acaba se decepcionando. Aí, porque eu tô falando isso porque eu sou a pessoa, né, agora eu sou o amigo concurseiro, né? É, É o o que tá chato, né? sempre falando dos concursos, né? Eu falo pra quem quer, né? Eu não sou, né? Eu não fico, vamos jogar, vamos prestar, É. vamos prestar, né? Mas pra quem quer, fala, pô, você tem algum aí, né? Aí eu sempre chamo o pessoal que tá interessado. Mas todo final de prova, a gente sai da prova e vai corrigir, vai conversar sobre o concurso. E eu sempre ouço poxa, eu devia ter estudado mais antes, né? Devia ter estudado antes, é uma grande oportunidade, eu perdi, sabe? Porque todos, né, a maioria dos seus concorrentes, né, quando você vai fazer um concurso, eles estão nessa pegada aí. Saiu o edital, tomaram um susto, alguém contou para eles, eu vou lá tentar, né? Então, alguns deles, né, poucos, né, vão passar, tá? Porque tem, né, uma bagagem que eu falei, né, que não vem só do estudo para aquele concurso específico, mas a gente tem que ter um diferencial, né? E o diferencial, às vezes, é estudar antes, começar a pegar um gosto por aprender certas coisas também, né? E aí, quando chega... e também focar no concurso, né? Tipo, eu queria trabalhar como analista ambiental da CETESB. Pô, então, né? Pega lá e lê um pouquinho de direito ambiental, vê se você gosta, né? Faz uma prova anterior, sabe? Então, eu acho que esse erro que eu já cometi e que eu vejo muitos colegas cometendo é um erro que é muito comum, né? Que é chegar e no final se arrepender, sabe? Pô, devia ter estudado antes. Então, a minha dica é, né? Começa a estudar antes, tá? Já sai na frente de muita gente. 80% lá, 90% foi fazer o concurso de orelhada, né? Que a gente fala, vamos lá, se inscreve, aí dá uma lida na última semana, né? A gente sabe que isso não dá certo, né? Eu acho que o acerto, né? Para ser repetitivo mesmo, o acerto foi ter estudado bastante e confiado no processo, sabe? Eu estudado mesmo em momento que, por exemplo, esse concurso da perícia, o último foi há 10 anos atrás, né? E há 10 anos atrás, né, o meu irmão é perito criminal, né, e eu trabalhava como fotógrafo, né, a gente trabalhava junto, né, de parceiro, e
E eu via, uma hora vai sair esse concurso, né, eu vou prestar. E aí você vai estudando uma coisa ou outra, estudava coisa para outros concursos, né, como eu falei, eu passei para o concurso do exército que caía direito também, né, muitas coisas em comum. Eu pensava: "Pô, não vai ser em vão, né, eu vou estudar direito aqui, vou estudar direito de novo, e aí quando chegar lá na perícia estudo de novo, né, e aí vai estar tudo ali na minha cabeça já". E foi o que aconteceu. Então confiar no processo, e agora como professor falar que nada é em vão, né, aquele momento que você está estudando não precisa se desesperar, né, estuda como um gosto, né, como um hobby também. Porque o quanto tempo a gente, gasta fazendo coisas que, né, que com certeza fazem muito bem pra gente, às vezes, ali no momento, né, tem a ver com o nosso entretenimento, mas a gente gasta, às vezes, muito tempo, pô, 1 horinha a mais, ou gostar de aliás, aliar esse entretenimento, sei lá, pegar um Instagram e seguir uma página de um professor, no meu caso lá, de direito penal, né, seguir uma página de direito ambiental, e aí você começa a pegar gosto pela coisa, começa a sempre estar em contato com a matéria. Então eu acho que são acertos, assim, que para mim vieram naturalmente. Eu sou um nerd de plantão, né, eu gosto de estudar, eu gosto eu gosto muito de ciência, assim, no geral, mas ajuda muito estar em contato o tempo todo, assim, sabe. Goste de fazer o que você está fazendo, senão não fica sustentável, né. Sim, Goste de estudar, porque se você se propõe a estudar 8 horas por dia, e aí depois no outro dia não consegue estudar 8 horas e fica triste, pô, então tá errado, sabe. Então estuda 1 hora por dia, começa aos poucos, né, não vai ser sustentável, daqui a uma semana você não vai conseguir, sabe. sim, Então, é pegar gosto mesmo, não fazer por pressão, sabe, eu sei que é muito difícil, a gente tem essa pressão, quer passar logo, o emprego tá difícil, a inflação tá comendo todo o nosso salário, eu sei disso, né, então a gente fica com muita vontade de passar logo e sonhando com aquilo. sim. Mas não é de um dia para o outro, 8 horas por dia, não é, a rotina ela é muito aliada, e a felicidade, a alegria de estudar é muito aliada ao nosso estudo, assim, sabe. Acho que Muito esse é bom. um grande acerto. Muito bom. Elias, Uhum. parabéns pela sua aprovação. Adorei conhecer É. você, adorei receber essas dicas aí da sua trajetória e a experiência que você teve aí nesse universo Uhum. de concursos públicos. Como você mesmo já disse, vai continuar estudando e eu espero de Uhum. verdade que você retorne aqui no nosso canal para dar mais uma entrevista e que eu tenha o prazer de bater esse papo com você aí novamente. Parabéns e muito obrigada. Obrigado, é só chamar, viu. Eu sou grato aí, né, por ter conseguido estudar bastante pela estratégia, então e assim, né, e muito mais, tenho muita vontade de falar essas coisas, né, sabe. Sim, É muito legal falar os acertos e os erros depois que a gente passou por tudo isso, né. sim, Então, só chamar, acho que mais pelos meus colegas aí que estão tentando, é muito gratificante sentar aqui e falar, né, os pontos, né, que são bem importantes e até algumas coisas que às vezes ninguém fala, é bem interessante. Então é muito gratificante, quando precisar é só chamar, né, nos próximos aí que eu vou passar, né. é, ó, vai que você fica em primeiro no resultado final da perícia, vai até para o baile dos primeiros, para Só festões que tem chamar, estratégia. tomara. É Não, isso, mas, ó, pessoal. estando bem já tá ótimo, não precisa ser primeiro não, tá. É isso aí. E para você que nos assistiu até o final desse bate-papo, saiba que aqui nesse mesmo canal você pode acompanhar outras entrevistas com aprovados dos mais diversos estágios de concurso público. Fique à vontade, navegue bastante. E se, assim como Elias, você quer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com o melhor material do mercado, acesse o link que vai ficar aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.